Era uma doença nova que tinha surgido na China, a gente não sabia muito bem como é que era o comportamento dela nos trópicos, como é que seria o comportamento dela no Brasil. Apesar de ser algo que parecia uma gripe, nós já sabíamos que pelo potencial epidêmico, pelo potencial de pegar muitas pessoas ao mesmo tempo, essa doença ela poderia esgotar o sistema de saúde. A gente realmente optou por agir bastante intensamente, né, com várias operações ao mesmo tempo, e entre elas foi essa questão da conscientização das empresas, né? Algumas das quais ainda solicitaram que a gente fizesse algumas lives, onde eles convidaram integrantes da empresa, né, pessoal administrativo, demais funcionários, e essas lives a gente conseguiu então conversar bastante com todos, no sentido de levar a todos aquilo que no momento a gente conhecia. Nós tivemos uma palestra na Casa do Médico em março do ano passado e eu apresentei os dados chineses, eu apresentei perspectivas disso. Então nós fizemos uma programação de contingência e nós ficamos esperando, mas com tudo planejado. A gente lembra aqui muito bem do primeiro paciente que chegou com uma síndrome respiratória e a gente ouvia falar isso na televisão e por enquanto a gente não tinha tido contato com um paciente, na realidade um paciente que estava com Covid-19, né? Nós atendemos o paciente com muito respeito, com muita ética, deixamos ele bem à vontade e fizemos todos os protocolos e o paciente foi internado, teve uma recuperação muito boa e foi um desafio muito grande. Esse primeiro caso ficou em isolamento. Aí a diretoria da Unimed, ela instituiu o gabinete de crise Covid, que é toda a diretoria, todos os gerentes. A partir desse momento foi verificado a necessidade de uma área exclusiva para o Covid, onde que a gente mantivesse o resto do hospital protegido. Precisava ter uma entrada exclusiva e uma única saída. Desde o início a gente já se preparou para o pior. Num primeiro momento, essa condição até, na verdade, passou a ser vista como até exagerada, né? Nós isolamos uma área do hospital para que pudéssemos diferenciar os pacientes suspeitos ou já com diagnóstico de Covid de todos os demais pacientes. E também em todos os locais de pronto atendimento da Unimed a gente colocou tendas isoladas da entrada dos PAs, exatamente para esse tipo de separação. A gente teve que estruturar tudo, gases, cama, equipamentos, foi feito uma força-tarefa enorme. A enfermagem foi bastante colaborativa, nós fizemos treinamentos com a equipe manhã, tarde e noite, como entubar o paciente na hora que o paciente necessita de uma intubação, como calçar a luva, como tirar avental, óculos de proteção, como ser limpo e você não se contaminar na hora de retirar os equipamentos de proteção individual. Nós fizemos toda essa educação continuada da área da enfermagem. Felizmente, nós estávamos preparados. A equipe do Hospital de Manutenção, de Enfermagem foi maravilhosa, que em 24 horas a gente tinha uma unidade Covid montada. Ele recebia de 2 a 3 ligações por dia da nossa equipe para poder monitorar os sinais e sintomas. Se ele sentia algum agravo, alguma coisa diferente, ele também dava esse retorno para a gente. Isso também de imediato causou um efeito muito bom, porque essas pessoas eram seguidas diariamente. E ela mesma tinha que falar com a gente, para a gente até observar pela fala, se a gente notasse algum sinal de dificuldade respiratória, que exigisse então que ela fosse encaminhada até um serviço. E aí a gente teve o suporte de 3 médicos, que quando a gente achava que alguma coisa não estava legal, a gente não conseguia identificar o que o paciente queria realmente naquele momento ou estava sentindo, a gente passava o contato para o médico fazia contato com eles, até por vídeo,
para poder ver o paciente, para poder orientar. Então, muitas internações nós conseguimos evitar por conta desse telemonitoramento. Sempre pensando na segurança dele e da família, sempre. O momento mais triste mesmo foi a primeira morte, né? A primeira morte que nós debatemos desse paciente, que eu me recordo muito bem, que a esposa veio aqui depois até me agradecer, foi muito emocionante e fica um sentimento de dever cumprido, mas de perda, né? Que a gente, no plantão, a gente tenta fazer de tudo para que isso não aconteça. E tivemos muitas alegrias também com alta. Pacientes também vêm aqui, conversam com a gente, agradecem demais. E fica sendo um vínculo, nós criamos um vínculo muito grande. Teve pessoas até que teve meu telefone particular, da gente ligar e eles também ter esse retorno, de aconchegar eles mesmo, né? Num momento tão difícil que isso pode estar acontecendo com todo mundo, na realidade, né? A população não está mais solidarizada com o pedido do médico. Parece que a Covid ficou algo comum e corriqueiro. Associado a isso, nós tivemos o surgimento de novas variantes, mais transmissíveis e aparentemente com potencial de agravar a doença, principalmente em pacientes mais jovens. Então, nessa segunda onda que nós estamos vendo no Brasil e em Jaboticabal, ela acontece num momento ruim, porque a população não está tão preocupada igual estava no passado. Os médicos e os profissionais de saúde estão esgotados de tanto trabalhar e não para de chegar doente. Então, o cenário é muito ruim, é pior do que em 2020. Jaboticabal teve uma época que ela ficou com 70% de isolamento, comprovado. Então, assim, não é o momento ainda das pessoas acharem eu tô com 1 ano de pandemia, então tá tudo tranquilo. Tem vacina, tá tudo tranquilo. Não está tranquilo. Vão abrindo novos leitos, novas unidades, nós estamos fazendo tudo isso lá dentro do hospital, contratando novos profissionais, acabamos agora de autorizar a contratação de mais uma equipe para atendimento UTI, mas tudo tem um limite, né? Então, se a gente não contar com o entendimento por parte da sociedade para contribuir com a gente no sentido de a gente poder juntos enfrentar de frente essa pandemia que realmente ela é bastante preocupante. Na primeira onda, os pacientes mais graves, eles eram pacientes velhos, pacientes idosos. Agora, a gente vê paciente de 40, 50 anos, até menos que isso, bastante grave. Esse, por exemplo, que está aqui nesse leito, ele tem 41 anos e já chegou em menos de 12 horas, foi entubado e permanece entubado desde então. Então, quando acontece isso, nós comunicamos ao paciente que ele vai ser entubado. Já aconteceram casos de a pessoa pedir, chorar, implorar que alguém da família venha, e a gente vê uma cena horrível, porque é uma cena que é uma despedida. Naquele momento, nem o familiar, nem o paciente, nem nós sabemos o que vai acontecer. A gente vai entubar o paciente, vai oferecer o suporte ventilatório, mas realmente a gente não sabe se esse paciente vai sobreviver. Então já aconteceram muitos casos da gente fazer todo esse processo, entubar o paciente, sedar, colocar um bloqueio muscular, sair do quarto e chorar. Então, o que eu estou colocando para vocês é uma coisa real, é o que acontece no nosso dia a dia. O vírus é real, a intubação é real, o sofrimento é real, a morte é real. Nós precisamos considerar isso no nosso dia a dia. A sociedade tem que se sensibilizar e entender que isso está acontecendo todos os dias. E por mais que a Unimed tenha feito todos os esforços, se cada um na sua área não contribuir, fica difícil, porque os leitos são finitos.
Nós continuamos preparados, nós continuamos com a nossa unidade Covid funcionando, nós continuamos com toda a nossa estrutura para tentar oferecer aos nossos pacientes o melhor de nós para o combate à Covid. Tivemos colegas contaminados também, passamos por isso, e a gente ter que vir trabalhar de hora extra, em folga, para a gente suprir a necessidade desse colega, mas graças a Deus estamos fortes aqui, prontos e preparados para atender essa pandemia até o fim. Eu só queria mais uma aqui louvar o trabalho do nosso pessoal, da linha de frente e mesmo das internações do hospital, né? Todo o pessoal da saúde, médicos, enfermeiras, pessoal da administração, das recepções, da limpeza, todo esse pessoal está realmente se dedicando ao máximo, se desgastando profundamente, mas fazendo de tudo para acolher com humanidade, com competência, com dedicação, todas as pessoas que nos procuram. Estão cansados, estressados, é um ambiente extremamente difícil, né? Onde se convive com doenças graves, se convive com óbitos, né? Então eu conto realmente com que a comunidade entenda esse momento que a gente está vivendo, é um momento excepcional. A gente está fazendo a nossa parte, né? E então a gente convida a todos para se unir a nós, para a gente enfrentar juntos essa pandemia.